palestra agora do turno da tarde, pelo evento Integra Zootec. Temos uma participação especial do zootecnista Daniel Bezerra, que vai conversar com a gente e mostrar a sua experiência, né, na área de ovino e caprino, já que ele é um que entende bastante da área, e adaptar e nos trazer de forma mais prática essa produção no semiárido de caprinos e ovinos, voltado para as condições bioclimáticas aqui da nossa região. Eu queria agradecer já a participação de todos, nós estamos com um bom público, e lembrando, pessoal, que depois dessa palestra nós teremos outra na área de apicultura do grupo de professor Marcelo, tá? Então, um prazer, em nome do grupo GESBio, que é o grupo de estudos em suinocultura e bioclimatologia, que nós fazemos parte, apresentarmos e trazermos para a tarde de hoje essa palestra. Daniel, pessoal, Daniel Bezerra do Nascimento, ele é zootecnista, formado pela antiga UAG, o FRE, né? Hoje o FAP, e aí tem já mestrado, é mestre também em zootecnia, e atualmente está cursando o seu doutorado. E aí é um prazer poder tê-lo de volta, Daniel, aqui na nossa instituição. Muito prazeroso para a gente ter sua palestra hoje. Essa palestra vai ser gravada, pessoal, como eu tinha dito para vocês inicialmente, e aí nós vamos ter 50 minutos de palestra e depois 10 minutos para a gente bater um papo, tá? Tirar as dúvidas. E aí eu pediria para vocês, por favor, para manterem o microfone e o vídeo desligado, como está agora, tá? Eu agradeço para não interferir na palestra. E aí, no final, vocês fiquem à vontade, tanto pode fazer pergunta por áudio, quanto pode fazer pergunta pelo chat, tá bom? Qualquer dúvida, vocês botem lá alguma informação, digita alguma informação lá no chat, que aí eu respondo. Eu vou deixar a palavra agora com o zootecnista Daniel. Pronto, professor. Boa tarde a todos. Como o professor já falou, meu nome é Daniel Bezerra, sou zootecnista, egresso da casa. Me formei no ano de 2018 na graduação e terminei o mestrado agora no finalzinho de março. Bom, o título da minha palestra ficou intitulada Bioclimatologia aplicada à produção de caprinos e ovinos na região semiárida. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Daniel, tá tudo ok? Pronto. Tem alguém que não esteja vendo a apresentação, pessoal? Caso não, pode colocar aqui no chat, por favor. Posso iniciar, professor? Pode sim, por favor. Sueli já Pronto. tá tudo ok. Brandson também. Bom, gente, o termo bem-estar animal, ele surgiu em 1965, quando o governo do Reino Unido, ele criou um comitê técnico para investigar as condições de bem-estar animal em animais criados em sistema intensivo. Então, a partir disso, foi gerado um relatório técnico, e esse relatório técnico, ele se viu como base dos princípios de bem-estar animal. A partir desse relatório e a partir dessas ideias desenvolvidas, foram desenvolvidas as 5 liberdades. O que seriam essas 5 liberdades? Então, são 5 fatores que os animais eles devem possuir para que eles tenham bem-estar animal. Então, essas 5 liberdades é a liberdade nutricional, a liberdade ambiental, a liberdade sanitária, a liberdade comportamental e a liberdade psicológica, que eu vou comentar cada uma delas no decorrer da minha apresentação. Então, eu estava comentando com o professor Elton, que o bom desse evento é porque ele abrange para as pessoas do curso, desde o primeiro ao último período. Então, muitos de vocês, eu acho que possa ser que está iniciando agora o curso e não tenha pagado a disciplina bioclimatologia.
Então, eu tentei deixar de forma mais prática possível como a gente poderia aplicar essa bioclimatologia na produção de caprinos e ovinos na região semiárida. Tentei reunir técnicas que explique para vocês um pouco de como a gente poderia fazer isso. Beleza? Bom, iniciando com a liberdade nutricional. A liberdade nutricional, na liberdade nutricional, os animais eles devem estar livres de fome, de sede, com acesso à água fresca e de qualidade, e uma dieta completa. Dieta esta que deve ser em quantidade e em qualidade para manter a saúde e vigor dos animais. Então, como a gente está na região semiárida, eu tentei buscar alternativas para garantir, eu tentei buscar alternativas que visem aumentar a produção de forragem e durante o período de estiagem, a gente se ter alimentos para ofertar a esses animais. E com isso, esses animais, eles não produzir alimento para que esses animais eles não passem fome, não possam passar fome. Porque um dos pré-requisitos de bem-estar que o animal ele deve ter é a liberdade nutricional, que a gente deve garantir que esse animal ele não deva passar nem fome, nem sede. A pecuária de pequenos ruminantes, em especial de caprinos e ovinos, é a principal vocação na região semiárida, em que esses animais eles são criados principalmente em sistema extensivo na Caatinga, onde o principal recurso forrageiro que esses animais consomem é essa vegetação. Estudos demonstram que cerca de 70% das espécies forrageiras dessa região, elas compõem as dietas de caprinos e ovinos. Onde, dependendo da época do ano, esses animais eles passam mais tempo pastejando nessa vegetação, devido a alguns fatores, como demonstra o trabalho de Formiga e Colaboradores de 2020, em que podemos perceber que, independente do tempo de pastejo desses animais, eles passam mais tempo pastejando nessa vegetação da Caatinga em relação aos processos de ruminação e em relação aos processos de ócio. Dentro do tempo que eles gastam no pastejo, nessa vegetação da Caatinga, podemos perceber que eles gastam um tempo diferente de acordo com a época do ano. Por exemplo, foi percebido que eles gastam um maior tempo de pastejo durante o período de transição, com cerca de 400 minutos, o que é estatisticamente diferente do tempo que eles gastam no período da chuva, tendo uma quantidade de 355 minutos. Porém, o tempo que eles gastam em pastejo durante o período da seca é estatisticamente igual ao período que eles gastam em pastejo durante o período de transição, com cerca de 380 minutos. Então, como vocês podem perceber, o menor tempo de pastejo, o menor tempo gasto no pastejo foi no período da chuva, com cerca de 355 minutos. Então, esse menor período de pastejo na chuva está relacionado a uma melhor qualidade e uma maior quantidade de forragem disponível, comparado aos tempos gastos no período da seca e no período de transição. Esse maior tempo gasto nesse período de seca de transição possivelmente está relacionado a uma baixa disponibilidade de forragem nesses períodos, necessitando, então, que esses animais eles façam um percurso de longa distância à procura de alimento. Ok? Então, essa vegetação da Caatinga, elas possuem 3 tipos de espécies forrageiras: as espécies arbóreas, as espécies arbustivas e as espécies herbáceas, em que as espécies arbóreas, elas apresentam uma alta concentração de proteína bruta. Proteína bruta, gente, ele é o alimento que mais encarece
na formulação de ração. São alimentos muito caros. E quando a gente cria animais na caatinga, a gente pode ofertar essas espécies arbóreas, pois elas já apresentam uma quantidade relativa de proteína bruta, como é o caso da jurema preta, que ela concentra um teor de proteína bruta em torno de 17%. Da mesma forma que o juazeiro, ela apresenta uma concentração de proteína bruta em torno de 15%. Porém, essa proteína bruta, ela não está totalmente disponível para os micro-organismos ruminais e, consequentemente, para que possam ser utilizados pelos animais. No caso dessa proteína bruta, cerca de 17% apesar de 17% de proteína bruta encontrada nela, cerca de 40% ela vai estar indisponível para os animais. Ou seja, de 17% de proteína, quase a metade dessa proteína bruta ela vai estar indisponível. Da mesma forma, acontece para a concentração de carboidratos, em que essas espécies arbóreas elas apresentam alta concentração de carboidratos, como é o caso do umbuzeiro, que ele apresenta uma concentração de carboidratos em torno de 83%. Mas uma parte significativa está indisponível para os micro-organismos ruminais e, consequentemente, não vai poder ser absorvida pelo animal. E essa concentração de partes indisponíveis da proteína bruta e do carboidratos, ela vai ser maior durante o período da seca. Então, à medida que o período seco ele se prolonga, essas concentrações indisponíveis, elas vão se tornando cada vez maiores para os animais. Então, gente, quando a gente trata de vegetação da caatinga, a gente tem que entender que não vai ser não vai ser apenas a quantidade de proteína bruta e apenas a quantidade de carboidratos indisponíveis que vai ser um entrave para o... Na verdade, deixa eu recapitular melhor. O principal entrave da utilização da vegetação da caatinga não vai estar relacionada a essa proteína bruta e esse carboidrato indisponível, mas a disponibilidade de forragem ao longo do ano. Pois, em vista disso, é necessário a gente utilizar técnicas e estratégias para aumentar a produção de forragem nessa região. Então, gente, recapitulando, quando a gente trata de liberdade nutricional para o animal, a gente deve garantir que esse animal ele não deve passar fome. E quando a gente trata de criação de caprinos e ovinos na região semiárida, eles são criados principalmente na vegetação da caatinga. Nessa vegetação da caatinga, as espécies arbóreas, elas apresentam alta concentração de proteína bruta e uma boa concentração de carboidratos. Mas parte dessa proteína e desses carboidratos, à medida que o período seco se prolonga, ela vai ficando indisponível para os animais. Então, vai chegar um momento que essas árvores elas não vão suprir as exigências dos animais e os animais eles vão perder peso, e os animais eles vão passar fome. Então, quando a gente quer criar animal nesse tipo de sistema, a gente deve adotar técnicas que aumentem a produção de forragem para que quando chega o período seco, que geralmente é o período que a gente tem uma baixa produção de forragem, né? A gente use estratégias que aumentam a produção de forragem e durante o período de seca, esses animais eles têm um alimento para consumir e, consequentemente, esses animais eles não possam passar fome. Beleza? Essa vegetação da caatinga, ela tem uma produção de fitomassa em torno de 4 toneladas de matéria seca. Porém, a gente pode adotar estratégias simples que aumentam essa produção de forragem, como é o caso da técnica do rebaixamento. Então, o rebaixamento, gente, ele consiste em a gente cortar as espécies arbóreas e arbustivas a uma altura de 30 centímetros do solo. Quando a gente faz isso, se tem uma maior penetração de raios solares para aquelas espécies herbáceas, né, as gramíneas,
e elas conseguem desenvolver melhor. E com isso a gente consegue se ter uma maior produção de forragem, como demonstra o trabalho de Araújo Filho, em que, com a técnica do rebaixamento, a gente tem cerca de 6 toneladas de matéria seca. Então, uma técnica simples que a gente consegue aumentar a produção de matéria seca média, né, que é em torno de 4 toneladas, a gente consegue aumentar cerca de 2 toneladas a mais de produção de matéria seca. Além dessa manipulação da vegetação da caatinga, a gente podemos adotar outras técnicas que aumentem a produção de forragem para ofertar aos animais, para que eles não possam passar fome. Dentre elas, a pastagem cultivadas, a formação de pastagens cultivadas, a utilização de produção de forragem com a agricultura biossalina. Essa agricultura biossalina é quando a gente produz a forragem com a utilização de águas que apresentam uma grande diversidade de sais. Mas quando a gente faz essa técnica de forma adequada, conseguimos ter uma produção de forragem. Uma vez que na região semiárida a gente tem uma baixa quantidade assim, de água doce disponível. Então a gente não se tem a produção de forragem irrigada com água doce. Então essa água salina, ela pode ser uma estratégia de produção de forragem quando bem manejada. Outras alternativas que a gente pode adotar para aumentar essa produção de forragem é a utilização de silagem e a utilização de feno, como também o cultivo de palma forrageira, que já é uma forrageira muito cultivada na região, principalmente em função da sua alta quantidade de água e a sua alta quantidade de energia. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que para garantir essa liberdade nutricional, a gente deve garantir com que esses animais eles não passem fome durante o período da seca, e a gente tem que adotar estratégias que aumentem essa produção de forragem. Então, dentre as estratégias, temos essa manipulação dessa vegetação da caatinga, temos a produção de silagem, a produção de feno, a produção de palma forrageira, a produção de pastagens cultivadas, a produção de forragem com agricultura biossalina. Todas essas são alternativas que visam aumentar a produção de forragem e garantir que esses animais eles não passem fome. Para a gente também adotar com mais, para a gente solucionar problemas nutricionais nos animais, a gente pode adotar alguns protocolos para avaliar o bem-estar nutricional dos rebanhos. Por exemplo, a gente chega numa propriedade e a gente vai ver como está a situação desses animais e anotar algumas informações, como, por exemplo, esses animais estão sendo alimentados de forma correta, está respeitando as particularidades nutricional de cada espécie, o score de condição corporal dos animais, ele está adequado ao estado fisiológico desse animal. Esses animais, eles recebem quantidade de nutriente adequada e com qualidade, de acordo com a sua categoria e o tamanho do grupo. Esses animais, eles passam por longos períodos de fome ou de sede. A água oferecida a esses animais, ela é potável e fica disponível à vontade para esses animais. Há um fornecimento adequado de alimentos fibrosos. Então, todos esses pontos são técnicas, todos esses pontos, eles devem ser anotados quando a gente for possivelmente trabalhar em uma propriedade e ver se esses animais eles estão com um bem-estar nutricional adequado. Se a gente for na propriedade e ver que alguns pontos desses eles não estão adequados, a gente vai lá e tenta trabalhar nesses pontos para solucionar esse problema. Saindo agora da liberdade nutricional, a gente também deve garantir a esses animais uma liberdade ambiental. O que seria essa liberdade ambiental? Na liberdade ambiental, os animais eles devem estar livres de desconforto em um ambiente apropriado para caprinos, em condições de abrigo e descanso ajustado a cada categoria animal e ao tamanho dos lotes.
Então, resumindo esse tipo de liberdade, a gente deve garantir que esses animais eles tenham um espaço adequado dentro do seu aprisco. De acordo com Rosa e colaboradores de 1989, ele diz que a área coberta necessária por animal em um aprisco deve ser de 1,10 a 1,5 metros para ovelhas e cabras não lactantes, enquanto que a área recomendada para reprodutores é em torno de 2 a 2,8 metros. Para ovelhas e cabras com crias, deve ser de 1,5 a 2 metros. Para as crias, devem ser de 0,15 a 0,20 metros. E para crias em fase de desmame, essa área ela deve ser em torno de 0,75 a 0,95. Então, a gente deve ofertar essa área mínima para os animais para que eles possam ter uma liberdade ambiental. Porque muitas vezes, quando a gente chega nas propriedades, os animais eles estão alojados em um ambiente pequeno para uma alta concentração de animais. Então, você, de cara mesmo, você percebe que esses animais eles não estão tendo uma liberdade ambiental. Outro ponto importante, quando a gente está se tratando de liberdade ambiental, na região semiárida, a gente deve construir as instalações com um pé direito em torno de 3 metros, para que se tenha uma adequada ventilação nessas baias. Da mesma forma, a gente deve confeccionar esses apriscos, preferencialmente com telhas de barros, uma vez que aqueles outros tipos de telha, como a brasilite, ela proporciona uma maior temperatura dentro da baia. Então, são pontos básicos que a gente deve adotar para garantir o bem-estar animal. Por exemplo, quando o pé direito ele é baixo e ele é construído com um tipo de telha brasilite, a temperatura é muito grande dentro dessa instalação. Então, os animais eles começam a ficar sofrendo com estresse térmico. Como a gente consegue ver, aqui, esses cabritinhos, tudo ofegante devido a temperaturas muito extremas. Quando a gente está se tratando de liberdade ambiental, o clima é um dos fatores que podem gerar estresse constante dentro dos sistemas de criação. E a temperatura ambiente, ela apresenta a principal influência climática que altera os parâmetros fisiológicos, em que os caprinos, eles são classificados como animais homeotérmicos, animais que conseguem manter sua temperatura em níveis normais. Eles adotam estratégias com que eles conseguem regularizar sua temperatura. Então, em situações de estresse térmico, por exemplo, esses animais têm um aumento da sudorese e um aumento da frequência respiratória. Então, esses procedimentos fazem com que esses animais eles consigam regularizar assim, sua temperatura e não sofra com estresse térmico. Segundo o PUG 2005, eles podem se considerar como padrões fisiológicos para caprinos os seguintes valores: a temperatura retal em torno de 38,8 a 40 graus Celsius, os movimentos ruminais devem ser em torno de 1 a 2 movimentos por minuto, os batimentos cardíacos devem ser em torno de 70 a 90 batimentos por minuto, e a frequência respiratória deve ser em torno de 15 a 30 movimentos por minuto. Então, em situações climáticas de altas temperaturas, comuns na região semiárida, o calor ele gera elevação na temperatura retal e aumento na frequência respiratória. Gaião e colaboradores 91, eles fizeram um experimento em que eles provocaram um estresse térmico em cabras mestiças de Sane com cabras nativas durante 14 dias, em que eles aumentaram a temperatura desses simularam um ambiente que aumentasse a temperatura em torno de 36,8 graus Celsius. E os animais do grupo controle, os animais que não receberam essa temperatura, foi percebido uma frequência respiratória de 27 e 39 movimentos por minuto da frequência respiratória durante os períodos de 9 e de 15 horas.
Porém, quando esses animais eles foram expostos a essas temperaturas de 36,8, teve-se um aumento na frequência respiratória de 59 e de 186 movimentos por minuto durante os períodos de 9 e 13 horas, respectivamente. Então, pode perceber que, como eu comentei anteriormente, a frequência respiratória, ela deve estar em torno de 15 a 30 movimentos por minuto. Então, quando esses animais eles foram expostos a altas temperaturas, essa frequência respiratória foi para cerca de 186 movimentos por minuto. Então, quando a gente chegar numa propriedade e quer saber se os animais eles estão com a liberdade ambiental boa e não esteja sofrendo com estresse térmico, a gente tem uma medida simples, é avaliar a frequência respiratória. Se essa frequência respiratória ela estiver muito rápida, é então uma indicação de que esses animais estão sofrendo com um excesso de calor. Quando a gente está se tratando também de liberdade ambiental, a gente deve ofertar uma quantidade de espaço do coxo adequada para cada categoria animal, para que esses animais eles não disputam por alimento e muitas vezes não ficam sem se alimentar devido à falta de espaço do coxo. De acordo com Ribeiro e colaboradores, eles indicam que o comprimento do coxo para animais de 3 a 6 meses deve ser em torno de 0,20 a 0,30 metros. Já para animais de 6 a 12 meses, deve-se garantir um comprimento de 0,25 a 0,35 por animal. Já em cabras adultas, esse comprimento deve ser de 0,30 a 0,40, e para reprodutores, esse comprimento ele é bem maior, em torno de 0,50 metros por animal. Porque muitas vezes, principalmente aqui na região semiárida, o que a gente acontece, quando a gente chega nas propriedades, percebe isso aqui, ó, muito animal para pouco coxo. Então, como vocês podem perceber que alguns animais, eles não estão consumindo. Então, essa falta de consumo nada mais é por não ter espaço para esses animais. E, geralmente, os animais que ficam sem consumir são aqueles animais menores, quando ele não tem boa condição para disputar espaço no coxo. E à medida que o tempo vai se passando, esses animais, eles só tendem a ter uma queda no seu potencial produtivo, porque cada vez eles vão ficando mais fracos e não vão consumindo. E os outros que estão consumindo, eles tendem cada vez mais a se desenvolver melhor e ficar mais forte para disputar espaço no coxo. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente deve deve ofertar aqueles espaços adequados que eu comentei anteriormente. Aqui é mais imagens de uma falta de espaço adequado na linha de coxo dos animais, fazendo com que alguns animais fiquem sem se alimentar. Outro ponto importante que a gente deve lembrar é que na criação de caprinos e ovinos, esses coxos, eles devem ficar por fora da baia desses animais, para evitar com que esses animais, eles não subam nesse coxo, nesse comedouro, e nem possivelmente defequem ou urina, comprometendo a qualidade de ração ofertada a esses animais. Como um exemplo desse animal aqui, que ele como se estivesse usando o coxo como um balanço para ele. Então, para evitar esse tipo de problema, na criação de caprinos e ovinos, a gente deve colocar o comedouro ou coxo para fora da baia do animal e o animal fique dentro da baia. Aqui, como a gente consegue perceber, uma forma correta de como deve ser esse coxo, a instalação desse coxo comedouro para fora e o animal para dentro. No canto direito, vocês conseguem ver um tipo de instalação que está com a linha de coxo adequada.
dentro da instalação, está por fora da baia. Porém, o sentido das ripas, ela está equivocado, como se tivesse no sentido errado, e essa forma em que as ripas elas estão posicionadas em relação ao coxo provoca um certo desconforto para os animais, em que a forma correta das ripas em relação ao coxo, ela deve ficar no sentido paralelo. Então, esse tipo de essa forma, ela deve ser a mais adequada de posição da ripa em relação ao coxo para que se tenha um melhor conforto para os animais. Entre algumas medidas que a gente pode utilizar como protocolo para avaliar o bem-estar ambiental é se os animais eles estão alojados de forma adequada, se há conforto térmico ajustado às variações climáticas da região, se há facilidade de locomoção ou movimentação dos animais dentro das suas baias, se há um enriquecimento ambiental que promova atividades físicas e brincadeiras. Esse enriquecimento ambiental está em a gente colocar alguns objetos dentro das baias para interter esses animais, como, por exemplo, o uso de corrente. Então, só o fato de a gente colocar uma corrente dentro da baia, esses animais eles ficam menos estressados, porque eles começam a mordiscar essa corrente, eles começam a balançar essa corrente, e isso faz com que diminua o estresse desses animais. Como também verificar se as instalações ela permite acesso à luz solar e se possui áreas de sombra distribuídas durante o dia para os animais. Uma outra liberdade que a gente deve ofertar para os animais é a liberdade sanitária. Em que consiste essa liberdade? Ela consiste em os animais, garantir que os animais eles devem estar livres de dor, de doença e injúrias. E isso deve ser mantido por meio da prevenção, do rápido diagnóstico e do tratamento adequado quando necessário. Então, os principais problemas sanitários, eles geralmente ocorrem por falta de informações e falta de manejo adequado, manejo na sanidade no animal e vai comprometer outras áreas. Essa liberdade sanitária, quando ela não é bem aplicada. Eu trouxe para na apresentação eu tentei colocar as principais enfermidades que acometem os caprinos e ovinos na região semiárida, entre elas as eumitoses e me esqueci, fugiu agora a outra doença que eu trouxe para tratar vocês. Então, eu trouxe essas principais doenças para vocês possam entender como ela funciona e como a gente deve tratar, como a gente deve manejar esses animais para que esses animais eles não venham a adoecer com esse tipo de doença. Então, a primeira é a eumitose. A eumitose, né? Os caprinos, eles são tidos como animais migratórios. Então, antes da domesticação, esses animais, eles pastejavam por longas áreas. Então, eles eram poucos acometidos com esse tipo de parasito. De certa forma, por eles serem pouco cometidos, eles eram mais tolerantes a eumitoses. Mas, a partir do momento que esses animais eles foram domesticados, esses animais eles foram agrupados em pequenas áreas e eles foram mais expostos a esses eumitoses ou a esses parasitos, fazendo com que cada vez mais eles se tenham uma diminuição da resistência a esse tipo de doença. Onde, atualmente, o parasitismo por helmintos é a causa mais frequente de mortalidade na caprinocultura e dentre os principais problemas que os helmintos eles causam para os caprinos está a diminuição do crescimento, a diminuição do ganho de peso desses animais e também uma diminuição da produção de leite. Os rebanhos brasileiros, geralmente, eles são parasitados por mais uma espécie de helmintos, caracterizando, então, uma infecção mista,
onde cada gênero que vai infectar esse animal, ele se localiza em local diferente dentro do hospedeiro, no caso, dentro do caprino. Alguns, eles vão habitar regiões como o Bomazo, enquanto outros, eles têm outros locais para se instalar. E o mais preocupante dos helmintos é o Haemonchus contortus, em que ele causa um forte impacto negativo na produtividade, ele provoca uma elevada mortalidade, principalmente de animais jovens, ele é encontrado em 75% a 100% dos animais do rebanho, e estima-se uma mortalidade acima de 40% quando esses animais eles não são tratados. Como eu falei anteriormente, esses parasitas, eles vão ficar localizados no abomaso do animal, e eles têm um hábito hematófago, ou seja, eles vivem através eles se mantêm através do sangue desses animais, eles se mantêm devido a estarem, entre aspas, sugando o sangue dos animais. E o ato desses animais eles estarem, digamos assim, perdendo sangue para esses parasitas, vai ocasionar uma anemia. E essa anemia, ela pode ser detectada de 10 a 12 dias após a infecção, em que a perda de sangue, ela também vai levar à formação de um edema submandibular. Então, quando a gente chegar numa propriedade que a gente vê um animal abatido e com edema submandibular, é um principal indicativo que esse animal está com alta carga parasitária. Entendendo um pouco de como é o ciclo desse parasito, então, quando os animais defecam, dentro das fezes desses animais, eles vão às larvas. E essas larvas, elas apresentam estágio de desenvolvimento. Estágio 1, estágio 2 e estágio 3, que ela se desenvolve fora do animal, ou seja, ela se desenvolve num ambiente, o que chamamos de, quando ele está na verdade, esse parasita, ele tem 2 ciclos de vida, dentro do animal e fora do animal. Fora do animal é quando o animal defeca e na fezes desses animais vão estar as larvas. Aí elas vão se desenvolver do estágio 1 para o estágio 2 e para o estágio 3, que é a L3 que a gente chama. Então, essa L3 é como se fosse o momento em que esses animais eles vão se contaminar. Então, essa L3, essas larvas, elas sobem para as pastagens, sobem para as folhas das pastagens, esses animais ele consomem as folhas e acaba se contaminando novamente ou contaminando outros animais. Dentro do animal, essas larvas L3, elas passam para L4, para L5 e finalmente para o estágio maduro, onde adulto, em que elas acabam se reproduzindo e o animal defeca novamente e esse ciclo ele se continua por longos períodos. Como forma de controle desse parasito, podemos utilizar o anti-helminthus. Esses anti-helminthus também eles não devem ser utilizados de qualquer forma, e um método para a gente saber quando a gente deve desverminar esses animais é através do método farmácia. Esse método farmácia, ele consiste em um manualzinho que ele vem com 5 cores diferentes do vermelho, da tonalidade de vermelho, que vai do vermelho mais escuro ao vermelho mais claro. Quando a gente vê na região da mucosa do olho que ela está muito clara, no estágio 1, esse animal está com uma carga parasitária muito grande, então é o momento da gente desverminar esses animais, aplicar esses anti-helmínticos. E uma forma de garantir que esses animais eles não se tenham uma resistência, porque quando a gente aplica de forma indiscriminada esses anti-helmínticos nos animais,
esses parasitas, eles vão tendo uma certa resistência. Então, o mais indicado é só aplicar os antelmínticos quando esses animais eles apresentarem a mucosa do estágio 3 ao estágio 5. Quando ele apresentar o estágio 1 e o estágio 2, que é um vermelho mais escuro, a gente não deve desverminar esses animais. Uma outra forma de prevenir esse parasita é através do pastejo rotacionado e também através do pastejo misto e alternado entre as espécies, ou seja, alternar o pastejo da espécie caprina, ovina e bovina na pastagem, porque muitas vezes esses bovinos eles não têm uma certa suscetibilidade aos tipos de parasita que acometem os caprinos. Então, quando a gente faz esse tipo de esse manejo de pastejo alternado entre as espécies, é uma forma de diminuir esses parasitas na pastagem. Uma outra doença que acomete os animais é a linfadenite caseosa, que é uma bactéria, provocada por uma bactéria, é uma doença crônica e também debilitante, em que essa doença ela vai formar abscessos nos linfonodos superficiais e internos e nos órgãos desses animais. Dentre os principais impactos dessa doença está uma redução da lã, da carne e do leite dos animais, além da condenação de carcaça e do couro. A principal via de transmissão da linfadenite caseosa se dá através do comércio e do compartilhamento dos animais sem um exame clínico. Então, pela falta de... o ato da gente comprar um animal sem a gente ter um exame que ele está livre dessa doença é um ato da gente estar propagando essa doença nos rebanhos nordestinos. Aqui a gente está um animal acometido com a linfadenite caseosa na região aqui do pescoço e esse animal está com um estágio bem grave, bem avançado da linfadenite, porque geralmente ela não fica nesse tamanho, ela geralmente fica em tamanhos menores, como ilustrado nessas seguintes fotos. E uma forma de prevenir os animais dessa linfadenite é fazer um diagnóstico precoce a cada 6 meses nos rebanhos soros positivos e a cada 12 a 24 meses quando os rebanhos eles são soro negativos. Uma forma também de prevenir esses animais é através de isolamento de animais suspeitos e animais contaminados, e quando os animais eles estão confirmados que estão com a doença, a gente deve descartar essa doença, esses animais, porque ela é uma doença crônica. Você vai lá, trata o animal, mas a partir do momento que esse animal ele tiver assim, mais debilitado, no período de carência nutricional, essa doença ela retorna para o animal. Então, por isso que os animais, quando forem acometidos, eles devem ser descartados. Outra forma também de a gente prevenir essa doença é garantir um manejo sanitário adequado e a vacinação também no período adequado desses animais. Como protocolo para avaliar o bem-estar sanitário, a gente deve garantir que esses animais, eles devem estar livres de lesões e doenças, devem ter uma adequada higienização dos coxos dos bebedouros, ter um status vacinal em dia, o manejo preventivo das endoparasitoses e dos ectoparasitas também ele deve estar em dia, e garantir também que nas instalações elas sejam diariamente limpas. Então, todas essas medidas são protocolos que a gente deve adotar para garantir que esses animais eles tenham um adequado bem-estar sanitário. Uma outra liberdade que a gente deve garantir aos animais é a liberdade comportamental. O que seria isso? Esse tipo de liberdade? É garantir que os animais eles devam expressar os comportamentos naturais de caprino, tendo espaços suficientes, tendo instalações adequadas e que eles estejam na companhia de outros animais da mesma espécie. Por fim, devemos também garantir a liberdade psicológica. O que seria essa liberdade psicológica? É a gente garantir que esses animais eles não
não fiquem com medo. E uma técnica, um manejo, na verdade, muito comum que provoca medo nesses animais é quando a gente coloca esses animais de uma baia para outra. Quando a gente quando a gente transfere um animal de uma baia para outra, independente do motivo, isso gera uma certa frustração no animal e medo nesse animal. Por quê? Porque os animais, os caprinos, na verdade, eles têm os rankings, em que alguns animais são os dominantes e alguns animais eles são os dominados. Então, quando a gente coloca um animal novo em um ambiente, por exemplo, que já tem um grupo formado, aquelas cabras dominantes, elas vão começar a agredir esse animal, esse novo animal. Isso vai causar um certo medo a ele, e isso vai impactar sérios problemas para ele durante a sua vida, porque esse animal ele para de diminuir o consumo, porque esses animais dominantes eles chegam a um ponto de não deixar esses animais consumirem. Como a gente consegue visualizar aqui, ó, a gente percebe que o score corporal, algumas cabras elas estão com um ótimo score corporal, e essa cabra onde está a seta, ela tem um baixo score corporal. E isso está relacionado devido a ela ter sido inserida recentemente na baia dos animais. Então, os animais dominantes, eles impedem esse animal de consumir. E isso gera uma certa frustração e um certo medo para esse animal. Então, como protocolo de bem-estar comportamental e psicológico, quando a gente chegar na propriedade, é avaliar o comportamento dos animais, se reflete a um estado emocional adequado, se esses animais estão com ausência de medo, se apresentam expressão do comportamento social adequado, se apresentam expressão adequada de outros comportamentos e se há interação adequada entre os animais e seus tratadores, de forma que os animais não manifestem medo em relação a essas pessoas a essas pessoas em que está sendo manejadas. Então, pessoal, era isso que eu tinha a trazer para vocês, que a gente deve sempre garantir essas 5 liberdades para os animais, devem adotar esses tipos de manejo, devem adotar essas técnicas, na verdade, e garantir que esses animais eles não tenham medo, não sintam dor, a gente deve garantir sempre essas 5 liberdades. Obrigado. A gente que agradece, Daniel, pela excelente palestra aí. Alguma dúvida, pessoal? Agora vocês conseguiram, não é isso? Acessar o formulário de participação. Se alguém tiver algum problema, pode me informar. Quem quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade para nosso zootecnista Daniel? Os parabéns, Daniel, para você pela palestra. Obrigado, professor. Eu não vi nenhuma. Alguém quer fazer por áudio ou por escrito? Fiquem à vontade. Temos uma grande vantagem, né, pessoal? Que além de Daniel ser produtor, né? Isso facilita bastante e junta a teoria da prática, né? Fica bem mais próximo, né, da realidade, a visão de um produtor que a gente teve a oportunidade de ter uma palestra e a própria formação dele, né, que dispensa comentários. Para mim foi uma satisfação muito grande, Daniel, ter você aqui hoje, porque é muito bom. De manhã eu tive um ex-aluno da Paraíba, no tempo que eu morava na Paraíba, que eu ensinava lá, e hoje o outro ex-aluno, né, e hoje amigo, que é você. Então, agradeço muito pela palestra, fico muito feliz por você ter encontrado o seu caminho, né, dentro da zootecnia, sempre foi criador, né, a gente sempre conversava, e hoje está aí numa pós-graduação, a gente dá para ver que você faz o que gosta, né, que é o principal, pela forma que você faz. Conversas que a gente tinha, né, e agradeço também a todos, pessoal, que estão aqui
participando. Vocês têm alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho. Obrigado a vocês, né, para conversar. Eu vou fazer uma pergunta. Daniel, pessoal, adorei a palestra dele, que ele foi bem prático, né? E é aquela palestra que não fica cansativa, né? Porque tanto mostra dados científicos, quanto também mostra realidades práticas, né, Daniel, do dia a dia, né, pessoal? E aí torna a palestra atraente. E vocês viram que Daniel abordou desde a parte de instalações, da parte de manejo, né, de sanidade, então, e abordou principalmente duas doenças, né, Daniel, que são muito comuns na ovinocaprinocultura, né? Tanto Isso. a cianose quanto o problema de linfadenite caseosa, né? Que muitos conhecem como mal do caroço, né, pessoal? Às vezes você usar esse termo técnico, linfadenite caseosa, mas é muito comum o produtor dizer, mal do caroço, né? É um caroço que nasceu, normalmente ali naquelas regiões onde o Daniel mostrou, né, do animal, em Guinness e assim sucessivamente. Então, muito importante, tá, pessoal, essa visão e associar a bioclimatologia. Como o Daniel falou para vocês muito bem, ó, o Aeroponis, que é um dos principais, né, é o Mintos hoje da ovinocaprinocultura, e o produtor, muitas vezes, e a gente, peca muito na questão da desverminação, né, Daniel? Tanto a Isso. recomendação que o Daniel deu, pessoal, só utilizar vermífugo realmente quando necessário, tá? Existe um método, aquele método FAMACHA, é muito interessante, tá? Tem até a Embrapa Caprinos e Ovinos lá do Ceará, que abre estágio, e eles fazem aquele método, fazem um curso sobre o método FAMACHA, né, e distribui, né, Daniel? Isso, professor. Para que você possa observar, então é muito interessante, tá, pessoal? Quem tiver interesse, conversa comigo, com o Daniel, que a gente consegue. E, pessoal, outra coisa muito importante, que tudo tem a ver com a bioclimatologia, né, Daniel? Porque está relacionado ao manejo, está relacionado à questão do clima, né, da sua região, se é semiárido, se é zona da mata. Às vezes a gente usa indiscriminadamente os vermífugos, né? E aí a gente troca de vermífugo toda hora, tá? Hoje já está comprovado que trocar sempre pode trazer resistência, incrível que pareça. Então, o ideal é só utilizar quando necessário, como o Daniel explicou muito bem, e também só trocar o princípio ativo quando realmente você perceber que o animal está tendo resistência. Ou seja, o animal já não está tendo o mesmo ganho de peso, né, Daniel? É o mesmo desenvolvimento como antes, tá? Isso é muito importante, tá bom? Eu passei por isso na prática, estava comentando com o Daniel logo no início, e aí minha área não sabe o que é suíno, né? Então eu inventei de criar uns ovinos, fazia um tempo que eu tinha criado, e aí foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o produtor: qual o remédio de verme que você usa, né? Popular. E aí ele me disse: eu uso tal medicamento, né? Eu não vou dizer aqui para não fazer a propaganda. Aí eu disse: ok. E aí, realmente, como eu estava trazendo, eu trouxe semana passada e estava trazendo com pasto, eu fui e dei uma dose. E ele disse que já fazia 3 meses que não aplicava nenhum vermífugo. E usei o mesmo que ele usou. Por quê? Eu olhei o rebanho dele e realmente os animais estão muito bonitos. Estão com bom desenvolvimento. Então, realmente está tendo efeito, né, o que ele está utilizando. Isso é muito importante, tá, pessoal? Hoje, infelizmente, pessoal, como o Daniel explicou, qualquer vermífugo que você use, qualquer princípio ativo, hoje já tem resistência, né? Não quer dizer que aquele seu animal já é resistente a todos, mas infelizmente não existe hoje nenhum princípio ativo, por mais caro que esteja, que a gente tem uns bens novos, umas moléculas novas, mas os trabalhos mostram que já tem alguns caprinos e alguns ovinos já resistentes. Então, nem sempre o mais caro, né, Daniel? O mais novo é o que vai dar o melhor efeito, tá? Claro que normalmente é aquele que você consegue, mas aí a gente vai ter que avaliar e é um estudo de manejo, né, do que a gente vê dentro do nosso curso da zootecnia, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? A gente ainda tem tempo. Fiquem à vontade. Não, todo mundo entendeu bem? Esse linfadenite que o Daniel comentou é muito comum, tá? Nas propriedades. E observem, porque como o Daniel explicou muito bem, dificilmente vai causar mortalidade, né, Daniel, no animal, mas causa prejuízo. Então, você vê esse prejuízo que o Daniel comentou muito bem, tá? É um caroço bem evidente, e aí, à medida que ele vai se tornando maduro, né, Daniel, que a gente chama, vai aparecendo uma queda de pelo, né, do centro para a extremidade. E aí é um clássico isso. Pode falar, Daniel, por favor.
É porque o tempo é curto, gente. É cerca de Verdade. de palestra, aí não dá para a gente explicar bem direitinho. A gente começa a tentar explicar mais rápido, começa a se emboloar. Mas, assim, queria falar bem detalhadamente disso. Por exemplo, no caso dessa doença que a gente está comentando agora, muitas vezes você pode comprar um animal e não perceber que esse animal está acometido. Porque, como eu falei durante a palestra, você pode, quando ele aparecer esses caroços, né? Você pode tratar esse animal e fazer todos os procedimentos certinho, e ele, quando ele tiver com bom estado nutricional, ele vai ficar um bom tempo sem essa doença aparecer. Mas a partir do momento que esse animal ele começa, por exemplo, passar fome, sofrer fornecimento de alimento, quando ele começa a não ficar bem nutrido, essa doença ela retorna novamente. Aí você pensa, eita, mas quando eu comprei ele não estava bom, se contaminou na minha propriedade. Não, na verdade, essa doença já estava no animal, mas estava mascarada. Então é bem complicado nisso. Por isso que quando a gente for comprar animais, para ter realmente a garantia que esses animais eles não estejam acometidos com o mal do caroço, como é popularmente conhecida, você deve pedir a quem você está comprando o teste sorológico desses animais, porque lá vai estar garantido se ele é soro positivo ou se é soro negativo. É a única forma de você descobrir. Verdade. Muito obrigado, Daniel, pelo esclarecimento. Qualquer coisa pode ir complementando aí. Ah, Foi feita uma pergunta aqui de Edilene. No surgimento da linfadenite, tem algum risco do próprio dono fazer a remoção? tem, com certeza. É uma zona dela. Queria também comentar assim, detalhado como a gente deve fazer o procedimento, né? Mas infelizmente, por causa de tempo, não fiquei impossibilitado. Mas como o professor disse que a gente tem um tempinho agora, então sempre que você for tratar um animal Nós cometido temos 5 minutos. com linfadenite Já falei caseosa, aqui com o Marcelo. Marcelo, me dá aí mais 5 minutos, por favor. quando você for tratar um animal com linfadenite caseosa, você deve, primeiramente, colocar luvas, usar luvas e retirar esse material, esse animal da baia dele e fazer o procedimento bem longe. E sempre que você estiver fazendo a remoção do material que vai estar lá naquele caroço, esse material já deve cair em um ambiente, tipo numa bolsa plástica, numa sacola, e depois você deve tocar fogo ou enterrar esse material, porque é uma doença muito contagiosa. Então, é uma doença que você pode contaminar e, por besteira, você contaminar todo o seu rebanho. E quando a gente fazer, depois que faz essa remoção desse material, esse animal ele deve ficar lá na quarentena, porque aqui ele vai ficar exposto. Então, ali está como se fosse uma porta aberta para ele contaminar outros animais na propriedade. E é uma doença muito difícil mesmo de você, assim, depois que seu rebanho está acometido, é muito difícil você tratar. Porque aí a única forma é você acabar se desfazendo de animais muito bons que você comprou, mas se você quer eliminar da sua propriedade mesmo, você tem que ser muito rígido e descartar todos os animais acometidos. Muito obrigado, Daniel. Entendeu, pessoal? É bem interessante. Tá? Olha uns artigos na internet, olha uns vídeos no YouTube, e aí qualquer coisa vocês podem entrar também em contato com o Daniel. Eu posso pedir para o Daniel disponibilizar o e-mail, por favor. E aí vocês podem entrar em contato com o Daniel para ele explicar bem direitinho. O procedimento é simples, mas tem que ter toda uma segurança, que nem Daniel falou, tá? Para que o material, né, Daniel? É um material meio purulento, pessoal. Ele parece uma pasta, né, Daniel? A consistência de uma pasta meio amarelada, para que esse material não caia ali no piquete, ali no local que você criou o animal e possa contaminar. Então, é muito importante que realmente esteja todo dentro do saco plástico e você queima e enterra, como o Daniel explicou muito bem. Muito comum, tá, pessoal? É mais comum do que a gente imagina encontrar
nos rebanhos nossos aqui do Nordeste, aqui da nossa região, ok? Foi feita outra pergunta, Daniel, bem interessante também. Você saberia explicar, porque hoje em dia está mudando tanto o preço das coisas, né? Esse teste sorológico custa caro, ao ponto de não ser viável para o produtor que esteja vendendo o animal. Eu também teria essa dúvida, eu não sei quanto está esse teste hoje. Ô, professor, chega a ser caro porque só tem 3 testes, assim. Pelo meu conhecimento, só são 3 testes que são comercializados. Aí, por ser, não ter uma grande diversidade de teste, por ter pouco, ele acaba sendo muito caro. Ah, entendi. Bom saber. Não está respondido, Edson, a pergunta. E Edilene, como o Pergunta Daniel uma falou, é uma professor. pena, né? O tempo é tão curto, né? Tem tantas informações interessantes para a gente abordar. Mas aí, Daniel, por minha parte, pode ficar certo que eu vou te convidar várias outras vezes, viu? Ah, Para professor, para falar, mim sempre falar vai ser um também, prazer. Eu agradeço muito sua participação, pessoal. O Daniel está ainda concluindo algumas coisas do mestrado para fazer, apesar de já ter terminado, mas ficam os artigos, a parte escrita. E está no doutorado, mudou de cidade, né? Então tem várias coisas que aconteceram e ele mesmo assim se dispôs a dar essa palestra para a gente. Muito obrigado, viu? Que Deus continue lhe iluminando e eu agradeço e gostei demais da palestra. amém. Sempre é bom para a gente se atualizar. Um Eu grande que, eu que tenho a agradecer ao senhor por tudo, desde lá das monitorias, do grupo de estudo, o quanto o senhor foi fundamental para a minha formação, né? Eu lembro que no quarto período, gente, quando eu paguei bioclimatologia com ele, eu fiz a minha primeira apresentação, aí ele perguntou se eu não queria seguir na carreira acadêmica. A palavra que eu disse a ele foi, professor, eu não me vejo não. Mas aí fui tomando gosto, e hoje estou aqui no doutorado. Não sei se que ele. bom que deu certo. Eu lembro sim dessa conversa. Graças a Deus deu certo. Tem coisas que a gente já nasce com o dom, não é? Que dá para ver que você já nasceu com o dom de zootecnista, da área de agrárias, e por ser criador, né, por vivenciar essa realidade. E tem coisas que a gente vai observando e vai aprendendo durante a vida, né? Verdade, professor. Então, eu também achei que não tinha o dom de ser professor. Sempre achei que tinha o dom de ser zootecnista, né? Eu ser da área rural. E depois que eu descobri também o dom de professor. Na nossa vida que são surpreendentes, né? Que a gente adquire com o tempo. Verdade, professor. Muito obrigado, e muito obrigado, pessoal, a todos que estão agora assistindo o finalzinho dessa palestra. E aí fiquem, continuem, façam o link aí para a palestra de professor Marcelo, tá? Uma boa tarde a todos. Em nome do Bio e da coordenação de zootecnia, nós agradecemos.